Olá, tudo bom? Nós temos que consagrar o nosso corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Todo aquele que busca a justiça de Deus, todo aquele que busca se santificar, ele tem que cuidar do corpo. Ele tem que ter uma santificação. Uma santificação para que ele esteja pronto para servir a Deus. Como é que você tem falado de Deus e você não vive o que você prega nas ruas, na igreja, na TV, na internet? Você faz vídeo e você prega muita coisa e você não vive o que você prega. Você já se acostumou com a mentira, com a falsidade, com o engano. Você já se acostumou com o mundo. O mundo comemora festas e você também faz a comemoração também com seus irmãos, com sua igreja. A mesma festa do mundo. Deus criou você foi para ter um reconhecimento de onde você veio. Mas para isto, você tem que se esforçar. Você tem que procurar o reino de Deus. Jesus, quando ele esteve na terra, desde o começo, desde quando ele nasceu, antes, no ventre da mãe, a mãe já sabia, os pais sabiam que ele já era o Filho de Deus, consagrado, ungido. E ele foi crescendo, e ele foi obedecendo a Deus. Ele poderia se perder por causa das pessoas, mas ele não deu ouvido. Ele teve irmãos, teve parentes, primos, tios. Ele teve o povo, família, mas ele não se perdeu, ele se manteve firme. E quando você conheceu este caminho, você era para fazer isso. Você não era para se perder, se envolver com pessoas diabólicas. Você não era para se envolver com o mundo. Você era para se santificar. E Deus se santificou, Jesus se santificou. Até os 30 anos ele se preparou. Ele observou o mundo, ele observou as pessoas. Ele observou quem era falso, quem era verdadeiro. Ele observou a família, os parentes, observou tudo. Ele se preparou. Quando você conhece a Deus, você tem que se preparar. Existe 12 regiões no nosso corpo. Existem 12 regiões no nosso corpo que devemos consagrar, preparar, para que nós possamos ser escolhidos por Deus. Existe o criado, existe o formado
e existe o escolhido. O criado, ele está na esquerda. Ele nasceu na esquerda. O formado, ele se transformou para a direita. E o escolhido está na justiça, na retidão. Por isso que existe hoje, no final do tempo, dois partidos, esquerda e direita. Quem Jesus amou mais? A esquerda ou a direita? Ele ama todos dois, tanto a esquerda como a direita. Mas ele amou mais um do que o outro. Por quê? Porque a esquerda, ela se arrepende. Quem está na esquerda se arrepende do mal que cometeu. Quem está na direita morre e não se arrepende. Por isso que Deus diz assim, Deus fala assim: mas faça um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por isso que ele falou isso. Por quê? O rico que ele está falando não é dinheiro. Não é dinheiro. É orgulho. Acha que tem um poder nas mãos. Acha que é poderoso. O rico que ele está falando é aquele que não se arrepende do que faz e continua fazendo mal. Ele é muito mal e continua fazendo mal. Esse é o rico. Não é o que tem dinheiro. Porque existe muito rico financeiramente que se salvará. Ele acredita, ele é fiel, ele acredita que Jesus é o verdadeiro, ele acredita na Trindade, no Deus Todo-Poderoso, ele acredita que será visto por Deus. Existe também aquele que está na esquerda, que tem se perdido, mas ele é amado por Deus. Quem estava ao lado de Jesus quando Jesus foi crucificado, quem estava era no lado esquerdo. O ladrão do lado esquerdo estava com Jesus. Ele reconheceu que estava perdido, que era um perdido, era uma ovelha perdida. E o que estava na direita debochou mais ainda de Jesus. E é o que tem acontecido hoje. O seu coração está onde? No seu corpo. O seu coração. O seu coração está no lado esquerdo. O seu coração está no lado esquerdo. Aquela mulher de Samaria estava no lado esquerdo. O bom samaritano era a esquerda. Eu nasci na esquerda, você nasceu na esquerda. Nós nascemos no pecado. Todas as pessoas nascem no pecado. Depois elas se formam. Eu nasci na esquerda e conheci o caminho reto. Então,
Se eu quiser continuar no caminho reto, eu continuo na justiça de Deus e também na justiça da terra. Mas se eu mentir, se eu pecar, se eu transgredir a palavra de Deus, se eu for uma pessoa falsa, se eu sou um bardeneiro, se eu fizer alguma coisa errada, eu saio da direita para a linha reta, para a via reta, que é a justiça, mas por eu estar aqui, meu coração se corrompeu, aí eu vou para a direita. Então eu continuo dizendo que eu sou de Deus. Eu continuo falando que eu sou de Deus. Quando você conheceu o caminho reto e foi para uma igreja, a igreja é o pastor. A igreja que todos vocês falam é o pastor. Então, quando você foi para o pastor, para aquela igreja, e depois você ouviu lá ele pregar, falar de Deus, e você também deixou os vícios, deixou tudo. E aquele pastor, ele consagrou você, ungiu você. Você se tornou um outro pastor. Se tornou pastor, pregou, foi para uma igreja que aquela administração deu para você. Você foi ministrar a palavra. E depois, você fez uma coisa errada lá dentro da igreja. E você foi punido. Foi tirado da igreja. Foi expulso da igreja, tem que ser assim. Errou, tem que pagar. E você foi tirado da igreja. E aí você foi e colocou uma outra igreja. Uma igreja para você. E começou a falar mal da sua igreja que você esteve lá dentro. Falando do que aconteceu lá dentro, naquela igreja. E aí fica aquela confusão. E você se torna um pastor da sua igreja que você botou para você. Um nome, outro nome diferente. Você é o quê? Você é um transgressor. Você é um corrupto. Você saiu, você abandonou. Você não teve um reconhecimento de que errou. Você não teve nenhuma... Você não teve, por nenhum instante, o desejo de pedir perdão para que aquele pastor lhe desse uma oportunidade. Mas você botou uma para você. E você leva um rebanho. Você começa a formar pessoas caídas que vai para a sua igreja. Pessoas que, quando você estava lá, você adotou para você, não para Deus. E ela lhe acompanha. Então você está errado. Você está errado. Não é assim. A obra de Deus não é assim. Você tem que parar e reconhecer o erro que você fez. Não faça rebelião. Não faça contendas. Quer dizer que essa igreja que você estava, hoje ela é do mal. E essa unção que você tem de pastor, quem foi que lhe deu? De onde você herdou essa unção de pastor? Você se levantou, foi você que levantou você a pastor, a bispo? Você tem autoridade para isso? Quer dizer que você
essa igreja, a unção é verdadeira, mas o que eles pregam não. É isso? Veja bem aonde você está. Vê se as ovelhas que estão com você não está perdida. Veja se você está fazendo o certo, se você fez o certo. Porque está chegando o fim. Talvez não tenha tempo. Até o dia 27, você tem para se converter. Se converta até o dia 27. Existem 12 regiões no nosso corpo, para que possamos se consertar, limpar. Foi o que Jesus fez. Jesus fez jejum, Jesus se consagrou, Jesus fez aliança com Deus antes de entrar para a obra, antes de assumir o seu ministério. É tanto que os irmãos de Jesus falou para ele procurar as ovelhas dele. Ele disse, não era a hora ainda, não é hora ainda, não chegou a hora. Porque não era a hora. Jesus sabe o que faz. Por isso, meu amigo, minha amiga, veja que lado você está. Veja onde você está, para que não venha se perder neste mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.